O Endrick é um Gabigol piorado. Assim, pra mim o Endrick ele tem que desesperadamente sair do Real Madrid em definitivo, tá? Se um técnico decadente como o José Mourinho não quer o Endrick, que bom pro Endrick, né? Mascarado, é o seu Endrick. Mostrou que não estava pronto. A gente botou nele uma etiqueta de Vinícius Júnior, e eu nunca vi isso nele. E se o Endrick não for realmente esse jogador que todo mundo acha que é? E se no fim das contas, ele for um perninha, um bagre, tudo aquilo que os mais céticos já cansaram de falar? Porque tem um detalhe que ninguém consegue explicar direito. Ancelotti tirou ele do time, Xabi Alonso tirou ele do time também. E agora, tudo indica que o Mourinho vai fazer exatamente a mesma coisa. 3 técnicos, 3 cabeças diferentes, 3 momentos diferentes do Real Madrid, e o veredito sempre é o mesmo. Hoje, no Footplay News, a gente vai pensar com calma sobre o que sustenta a fama do Endrick e o que pode estar por trás desse padrão que se repete desde que ele chegou na Europa. Mas antes, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Endrick é a vítima da concorrência ou o problema é o próprio jogo dele? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Liga no Footplay, informação rápida no campo ou na resenha. E uma pergunta simples que ninguém costuma fazer quando o assunto é o Endrick, porque parece traição torcer contra um jogador de 20 anos que carrega o peso de ser um novo grande nome do futebol brasileiro. Mas o futebol não tem essa gentileza. Ele não pergunta se você merece, pergunta se você entrega. E o que a gente vê, olhando com frieza para a trajetória do Endrick, desde que ele chegou no Real Madrid, é um padrão que se repete de um jeito estranho demais para ser só coincidência. 3 técnicos diferentes, com filosofias de jogo completamente opostas, chegaram exatamente na mesma conclusão sobre ele. Ele não é prioridade. Quando um treinador te tira do time, você pode dizer que ele não gostou do seu perfil. Quando 2 fazem isso, você pode dizer que é falta de sorte. Mas quando o terceiro treinador, com um estilo totalmente diferente dos 2 primeiros, parece caminhar na mesma decisão, alguma coisa precisa ser questionada. E não é sobre o técnico, é sobre o jogador. A gente vive numa época em que a narrativa em torno de um jogador consegue ficar maior do que o próprio jogador em si. O Endrick chegou ao Real Madrid cercado de uma expectativa que poucos atletas da história do futebol brasileiro carregaram. Comparações como o Ronaldo Fenômeno, com o Neymar, com craques que definiram gerações inteiras. E o problema de uma expectativa desse tamanho é que ela cria um personagem que às vezes é maior do que a realidade dentro de campo consegue sustentar. Mas a gente não tá falando de um jogador ruim, estamos falando de uma pergunta mais incômoda. Será que o Endrick foi apresentado ao mundo como um produto pronto, quando na verdade ainda é, como qualquer jovem de 20 anos, um trabalho em construção que pode dar muito certo ou pode nunca sair do papel? Bom, e será que a intensidade da torcida, da mídia, dos patrocinadores em cima dele não acabou empurrando para segundo plano justamente a pergunta que mais importava, que é: ele está realmente pronto para o nível que dizem que ele está? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando o Endrick saiu daqui pro Real, a gente botou nele uma etiqueta de Vinícius Júnior, e eu nunca vi isso nele. Nunca vi. O Endrick como um grandíssimo definidor. Eu sempre achei o Endrick um bom jogador, um bom atacante para ser desenvolvido. Eu sempre achei o Real um passo maior que a perna, assim. O Vini, até pelo que a gente ouvia falar da base e via, parecia que era mais condizente, ser um talento geracional desses que Barça e Real buscam bem novinhos, assim. O Endrick ainda tem alguma dúvida, ele vai ter outra oportunidade. Também não tô dizendo que não é jogador para Real Madrid, porque a gente viu até o exemplo do Casemiro, né? Que o exemplo do Vini começou com muita dificuldade. Mas também, o Vini né? se estabilizou mais rápido. Assim. Teve algum momento assim que o Real caiu a ficha do Real. Falou, não, esse cara tem que estar aqui. Pode não ser um protagonista, como hoje ele é do Real, mas ele tem que estar no grupo, ele tem que estar em debate. Ele não é pro Castilha, pro time B, ele é pro de cima. O Endrick eu ainda não cravo isso pra você, assim, porque eu acho que ele tem dificuldades, até de convencer não só os treinadores que ele teve no Real, mas o próprio Abel teve relutâncias com ele. Eu acho que ele teve um peso muito grande na eliminação do Brasil na Copa, não só pelo gol que ele perde, mas pelo primeiro gol da Noruega, falta de sentimento de grupo, um bote que não se dá numa Copa do Mundo, antes do cruzamento do Schelderup pro gol. São detalhes que ele precisa trabalhar. O Ancelotti também reluta muito em colocá-lo. Em alguns momentos ele é colocado e não responde bem, como quando o Dorival colocou na Copa América para substituir o Vini contra o Uruguai. Ele fez um jogo ruim. O Brasil jogou mal no jogo da eliminação da Copa América, mas ele fez um jogo ruim. Então o Endrick ainda precisa dar algumas respostas para satisfazer, não a mim, mas pro Mourinho pegar o Endrick quando pega a lista de plantel do Real e falar, não, com esse eu quero trabalhar. Não é a primeira vez que isso acontece na carreira dele, cara. Ele tem que procurar um outro caminho. Não é a primeira vez. O futebol tem uma galeria inteira de jogadores que ficaram famosos antes de provar qualquer coisa. E essa galeria serve como espelho para o que pode estar acontecendo agora. Você se lembra do jogador Bojan, que foi anunciado como o novo Messi ainda adolescente, quebrou recordes de artilharia nas categorias de base do Barcelona, virou capa de revista antes dos 20 anos e a carreira dele nunca chegou nem perto do que a expectativa prometia? Outro jogador chamado Fred Adu foi capa de revista internacional
aos 14 anos, comparado a Pelé, tratado como o futuro do futebol americano. E terminou a carreira circulando por clubes pequenos, sem nunca confirmar em campo o que a mídia já tinha decretado anos antes. E teve o Denilson, brasileiro, que se tornou por um período a transferência mais cara da história do futebol quando foi pro Betis. Ainda muito jovem, badalado como gênio e nunca conseguiu repetir em campo o que o preço da contratação sugeria. Esses nomes não eram jogadores ruins, eram jogadores talentosos que a máquina de hype colocou um patamar que o próprio desempenho em campo nunca sustentou. O que une esses casos não é a falta de talento, porque todos eles tinham talento de sobra, comprovado nas categorias de base, nos primeiros lances, nos vídeos que viralizavam. O que une é a distância entre o que a narrativa prometia e o que o campo entregava quando a pressão de verdade chegava. E essa distância é exatamente o que precisa ser observado com cuidado no caso do Endrick. Ele tem lances de altíssimo nível, isso ninguém discute. O problema não é o talento individual isolado, é o que acontece quando esse talento precisa se transformar em decisão, jogo após jogo, sob o peso de uma competição de verdade. Muitos desses jogadores hypados tinham momentos de brilho isolados que alimentavam a narrativa, mas não conseguiam sustentar consistência quando o contexto exigia. E é isso que separa o jogador que vira uma lenda do jogador que vira nota de rodapé. Não o talento no lance bonito, mas a frequência com que ele resolve o jogo quando o jogo realmente importa. Tem um episódio que resume bem esse conflito entre imagem e realidade. Numa chance clara de gol contra o Getafe, o Endrick escolheu tentar dar uma cavadinha por cima em vez de simplesmente resolver com força. E o Ancelotti, que era o treinador na época do Real Madrid, não escondeu a irritação. Disse publicamente que futebol não é teatro. Essa frase ficou marcada, mas o que ela representa é maior do que o lance em si. Ela representa a diferença entre o jogador que quer ser visto fazendo algo bonito e o jogador que só quer resolver o problema. E essa diferença separa atletas que se tornam decisivos daqueles que ficam eternamente promissores. O futebol que ganha títulos e decide finais quase nunca é bonito no sentido estético que a internet viraliza. Ele é eficiente e talvez o Endrick ainda seja preso numa geração que aprendeu a jogar para a câmera antes de aprender a jogar para o resultado. E esse padrão voltou a aparecer no pior momento possível na Copa do Mundo contra a Noruega. Cara a cara com o goleiro, numa chance que poderia ter mudado a história daquele jogo e talvez do torneio inteiro para o Brasil, ele finalizou e a bola foi pra fora. Minutos depois veio a eliminação. É fácil e injusto colocar toda a culpa de uma eliminação nas costas de um único lance. O time inteiro jogou abaixo do esperado naquele torneio, mas existe uma pergunta por trás disso que interessa mais do que o resultado da partida. Porque repetidas vezes nos momentos que mais pesam, a decisão final sai errada. Não é sobre técnica. Tecnicamente, o Endrick sabe finalizar. Ele já provou isso em outros contextos. É sobre o que acontece na cabeça de um atleta no instante que um peso do momento aperta. E isso não se resolve com treino de finalização. Isso se resolve ou não se resolve com tempo, com maturidade e às vezes nunca se resolve de verdade. Eu cansei de avisar, o Endrick é um Gabigol piorado. O Endrick é um Gabigol piorado. Eu falo isso há muito tempo, cara. Ele tem força de vontade, ele corre, ele é iluminado, mas técnica, reposição, marcar, jogar pro time, não sabe. O Endrick sai cara a cara com o goleiro e perde aquele gol, não pode perder. Aliás, o Endrick, a Copa do Endrick é pra calar a minha boca. Pra calar a boca de um monte de gente. A Copa do Endrick calou a boca de um monte de gente e principalmente eu. Principalmente eu. Que pedia muito mais minutagem pro Endrick, e o Endrick mostrou que não estava pronto. O Endrick mostrou que não estava pronto ainda. Afoito no jogo contra o Japão, não foi bem. E hoje entrou, perdeu um gol cara a cara e depois, durante o jogo, não criou nada. E ainda perdeu algumas boas chances que caíram no pé dele. Tem uma diferença enorme entre ser notícia e ser decisivo. E o futebol moderno confunde essas duas coisas o tempo inteiro. O Endrick gera tensão com poucos jogadores da idade dele. Cada gesto, cada lance, cada expressão no banco de reservas vira assunto. Isso é reflexo natural de quem carrega a etiqueta de maior promessa do Brasil. Mas será que a gente, como público, não está confundindo a repercussão com relevância? Será que a quantidade de vezes que o nome dele aparece numa manchete tem alguma relação real com a quantidade de jogos que ele realmente decidiu? Essa é talvez a pergunta mais importante desse vídeo, porque ela não é sobre o Endrick especificamente, é sobre como a gente, torcedor e consumidor do futebol, constrói ídolos antes deles provarem que merece. A gente projeta no jogador aquilo que quer ver, e às vezes demora mais para admitir quando a realidade não acompanha a expectativa. Mas seria simples demais resumir tudo isso a uma frase de efeito do tipo: o Endrick é ruim. A vida e o futebol raramente cabem numa frase tão simples assim. O elenco do Real Madrid nesses últimos 2 anos
anos, foi um dos mais talentosos e mais lotados da história recente do futebol europeu. Nenhum jovem de 20 anos teria vida fácil disputando espaço ali, por mais talento que tivesse. Então talvez a pergunta certa não seja ele é bom ou ele é ruim, porque essa pergunta binária simplifica demais uma realidade sempre mais complexa. A pergunta certa talvez seja: quanto desse momento difícil é sobre o contexto brutal em que ele está inserido e quanto é sobre limitações genuínas dele que ainda não foram resolvidas? A resposta provavelmente não está num extremo nem no outro, está no meio, naquele espaço desconfortável onde a maioria das verdades sobre pessoas realmente vive. Existe também uma reflexão sobre a pressão que a gente tem que pensar com calma. A gente cobra a maturidade de um garoto de 20 anos como se maturidade fosse algo que se aprende num curso rápido. Não é. Maturidade competitiva se constrói jogo após jogo, erro após erro, e o problema do Endrick é que ele não está tendo um volume de jogos necessários para passar por esse processo dentro de um ambiente de exigência mais branda, que é justamente o que a idade dele pedia. Ele pulou etapas, foi direto pro Palmeiras adolescente para o elenco mais vigiado do planeta, sem passagem intermediária por um ambiente de pressão moderada onde pudesse errar sem que o erro virasse manchete internacional. Isso não desculpa as decisões erradas que ele tomou nos momentos decisivos, mas ajuda a entender de onde elas talvez venham. Um jogador que nunca teve espaço para errar em silêncio dificilmente aprende a acertar na luz forte. E o Bojan, o Fred também pularam essa etapa, cada um do seu jeito, e nenhum dos dois conseguiu recuperar o tempo perdido depois. E tem uma última camada nessa reflexão que atravessa o próprio conceito de talento, que a gente trata como se fosse garantia de sucesso quando na verdade é só o ponto de partida. Talento é a matéria-prima. O que transforma talento em carreira sólida é uma combinação de decisão sob pressão, resiliência emocional diante do erro público e a capacidade de aprender rápido com aquilo que deu errado sem se paralisar pela cobrança. Alguns jogadores nascem com essa combinação pronta, outros levam anos para desenvolver e outros, por mais talento que tenham, nunca chegaram lá. O futebol está cheio de exemplos das três categorias e é exatamente por isso que ninguém, nem o técnico mais experiente do mundo, consegue garantir hoje em qual das três categorias o Endrick vai se encaixar quando a poeira baixar. Mas também existe um caminho contrário, e ele merece o mesmo peso nessa reflexão. Tem jogador que foi criticado duramente no início e conseguiu virar esse jogo com o tempo, provando que precocidade em crise não é sentença definitiva. A diferença entre quem vira e quem não vira raramente está visível aos 20 anos. E também está escondido em coisas que a gente só enxerga anos depois. Quem aceitou com humildade o suficiente os erros que os técnicos apontaram, quem não deixou o hype virar desculpa para não evoluir, o Endrick ainda tem tempo de fazer essa virada. A questão não é se o talento existe, porque existe. A questão é se ele vai construir a tempo o que falta para transformar talento em resultado consistente, ou se vai entrar para a galeria dos que tiveram tudo para dar certo e não deram até hoje. Assim, pra mim o Endrick ele tem que desesperadamente sair do Real Madrid em definitivo, tá? Gente, o Mbappé vai ficar quanto tempo no Real Madrid? Muito. O Diomandé vai ficar quanto tempo no Real Madrid? Muito também. São jogadores que jogam em posições que o Endrick ele pode oferecer pra jogar. Então assim, o Endrick ele precisa ser titular de algum clube. O Rodrigo não sei como é que vai voltar de lesão, mas também é outro jogador que fica ali na frente dele na hierarquia teórica, né? Pra mim, desesperadamente, o Endrick tem que sair do Real Madrid em definitivo. Não sei se é simples, né? Não sei se é simples conseguir arranjar um comprador para as ambições, não sei qual o valor que o Real Madrid coloca no Endrick. Eu acho que ele sai menor da Copa do Mundo. Né? Não sei se essa diminuição de tamanho ela é só para dentro do Brasil ou se ela também se reflete, porque você pode de fora pensar, cara, ele cresce porque ele foi para a Copa do Mundo, né? Mas ele por ter perdido aquele gol, por não ter conseguido adicionar entrando nos jogos, acho que pra gente a imagem, a gente tem que ter um pouco mais de calma. Então, nesse de ter um pouco mais de calma, acho que nenhuma vergonha de dar um passo atrás, porque o Real Madrid realmente é muito difícil de você chegar jogando e ser titular. Talvez o Endrick vire esse jogo. Talvez daqui a 3 anos, esse vídeo pareça exagerado, injusto, e a gente vai adorar admitir isso se acontecer. Mas, fingir que a dúvida não existe, ou tratar toda pergunta difícil como um ataque pessoal ao jogador, também não ajuda ninguém, muito menos o próprio Endrick. Questionar não é o mesmo que condenar. É na verdade o oposto. É dar atenção séria que um talento desse tamanho merece, em vez da idolatria vazia que não exige nada dele. O que fica dessa reflexão é o reconhecimento de que existe uma pergunta legítima em cima da mesa, sustentada por decisões repetidas de treinadores diferentes e por momentos decisivos que se repetiram de forma preocupante. O Endrick tem idade, tem físico e, segundo praticamente todo mundo que já trabalhou com ele, tem talento bruto de sobra. O que ainda não está claro é se tem ou vai desenvolver a tempo aquilo que separa o talentoso do decisivo. Mas, na sua
opinião. Você acha que o Endrick vai confirmar o potencial ou o padrão que se repetiu com 3 técnicos diferentes já é a resposta suficiente? Deixa o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, Futeplay é paixão, Futeplay é paixão.